Janela na Nuvem. Audiolivro, aprovado pelo edital Calendário das Artes 2020, 8ª edição, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado. Contos escritos por José Araripe Júnior. Interpretação, Li Schwabacher. Produção, Cristina Schwabacher. Edição e desenho de som, Li Schwabacher. Atenção! Para melhor fruição deste audiolivro, use fones de ouvido. História 1. Ponto final. Tese pronta. E agora? Fazer o que mesmo com isso? Publicar um livro para ninguém ler, né? O meu orientador anda meio atirado e antevendo o sucesso mágico do meu alfarrábio. Meio suspeito. Os dois, quase 3 anos de embates para levar as coisas para o caminho que entendi ser melhor, para deixar algum legado consequente, me nocautearam muitas vezes e, sem dúvidas, me finalizaram outras tantas. Consequentemente, as sequelas entre nós estão à flor da pele e ainda em processo de cicatrização. Estudar nem sempre é algo sadio. Por outro lado, os meus anos de prática em comunidade, em grupos, associações, coletivos, me fez desejar soluções imediatas, resultados. Nunca vi muito sentido naquela profusão de papel escrito, reescrito, para atender aos ditames e regras de uma banca de 3 eleitos. Aprovada com louvor. O vazio imediato se estabeleceu. O que fazer agora? Para onde ir? Começar outra maratona para provar que sou capaz de fazer outra dissertação e virar doutora? O convite para o jantar de comemoração pressenti que podia descambar para outra coisa. A questão não era só ética ou hierárquica, mas também de renovação da libido. As ideias andavam processando outra química. Ele, gentil, sedutor, enfileirou mimos, dos presentes, do lugar, a gestos especiais, as flores, a comida tailandesa que tanto propaguei amar. A sedução do mestre para me levar para a cama bateu na trave. O entrave, digamos assim, era de foro intelectual. O que produzimos juntos era justamente sobre tudo isso do direito de ser livre e fazer escolhas sociais e afetivas sem a tutela de um homem. A raiz da minha fala era também a árvore do meu querer estar no mundo, dos frutos que pudesse eu mesma produzir e colher. Um tchau, um abraço frio e um recado para o futuro. Tchau. Hora de mudar a metodologia. História 2. Pandora aberta. Essa história você nunca viu nada igual. Sangue velho e pisado, assassino já preso e executado, livro nunca escrito e publicado. Nenhuma pista do que foi o acontecido e julgado. Tratava-se de um arquivo morto, mortíssimo, mas por isso começa de forma inédita. Não era uma vez. Prepare-se então para ouvir a melhor versão jamais contada. O assassinado não morreu. Não morreu? Isso! Nos tempos em que se deu, muito semelhante aos dias de hoje, o pensamento podia ser o maior crime de todos. Pensar diferente em política já era meio caminho andado para virar alvo. Imagine então, somar-se a isso uma dúzia de ódios e mais os 7 pecados capitais. Culpa de ser bonito, charmoso, inteligente, talentoso, rico e atrair centenas de comandados. Sim, senhor, ele necessariamente tinha. E também de conquistar a mulher desejada pelo invejoso. Hello, gorgeous. Isso tudo foi mais que suficiente para o inimigo número 0, Major Oliveira Cruz, lhe atribuir responsabilidade legal, ilegal e ficcional e tramar com a ajuda do Estado Militar a falsa morte do policial Oliveira, pai de família, supostamente vitimado covardemente pelo perigoso comunista. Comunista! Um ano depois,
quando vaidoso e agora general, ainda jactava-se de sua façanha patriótica contra o terrorista, que enganara e eliminara, foi surpreendido com a melhor parte de uma história tirada de um folhetim mirabolante. A vítima da condenação, torturado e morto nas dependências do DOI-CODE, como suicida, encontrava-se vivinho da Silva. What? Sempre mais ardiloso que o antagonista, escapou. Colocou um indigente como dublê de morto e deixou o tempo esfriar a fervura ideológica para se vingar com requintes de paciência. Durante 40 anos, dia após dia, até a morte lenta do torturador, o atemorizou a conta-gotas com cartas de fotos da feliz vida livre e clandestina que vivia ao lado da amada, vivendo no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro e na mesma rua, brincando um jogo de rato invisível contra gato fardado. Perdeu, milico! História 3. Sóis asteroides. Subir tão alto para orbitar equivale a ser maior que todos os outros homens? Imensidão dos abandonos. Por que aceitou esse emprego de fiscal da Terra? Poder e vaidade. A Terra é redonda. Chegar perto de Deus muito mais que qualquer outra pessoa o torna crível e crente em meio a uma guerra de tantas verdades quentes e mentiras frias? Ainda que os aposentos reais sejam equivalentes a estar como um gênio compactado numa garrafa, não se vê atendendo desejos. Olhar um mundo tão grande por uma janela tão pequena o faz um contraditório prisioneiro do paraíso, a um passo do inferno. Logo, se tudo der certo, retornará sã e salvo. Mas e se o bólido minúsculo que habita, ao adentrar na atmosfera, se desintegrar? Mas que ela é azul? É! E que azul! Repete no microfone que o liga à base. O que não sabe, e ninguém do Ocidente saberá, é que um sósia seu já está a postos para ocupar o seu lugar e assim completar a lenda daquele que ficará conhecido como o primeiro homem a ir e voltar vivo do espaço. As honras e as fotos em todas as revistas do planeta, ele não verá, mas a nação, a história e a família o terá como único, autêntico e original. Ao menos, se isso significa alguma sensação, impressão ou sentimento, quando tudo isso se der, o fim, e virar meteoro, junto com a cápsula se partir em 1000 pedaços, nada sentirá. Será? História 4. Meus orvalhos. Não finge que gosta, suporta. Coloca o dedo no vazamento da barragem. Viver abaixo do nível do mar implica negociações com a gravidade das coisas naturais. O pequeno herói teve seu indicador amputado pela mandíbula da grande mãe. Ouch. Algumas coisas são passíveis de aceitar no ramo das plantas carnívoras. Por aqui, a lei do talião é uma premissa que permite um equilíbrio ecológico permanente. O período das grandes chuvas está chegando. A seca. Mais uma convenção que um fato. Apenas queima as pétalas dos girassóis do amor. Os demais seres permanecem incólumes em suas platitudes orgânicas. O X da questão, a se observar vagarosamente e com certo ceticismo, é que há uma nova lua no céu. Os que são românticos duplicaram suas chances de alcançar o nirvana das quimeras. Os insones uivam confusamente entre lobos e cordeiros. Os exploradores projetam mais escadas. Os pescadores sonham com as baleias azuis dos confins de outrora. Ela, a menina do coração de plástico, só quer apenas mais um dia para que o sangue real se acostume com os novos tempos de sua matéria elástica. Olhando como é, essa paisagem na ponta da pena que acrescenta mais detalhes, é possível já enxergar as cores líquidas que o pincel trará, para permitir em calmaria o divagar dos nossos olhos sedentos de luz. História 5. Meteóricos. O quadro em branco, de certo, vale mais que essa mancha.
Inutilizo o linho melando galáxias, taxando abstratias e inúteis paisagens do país do nunca quase sempre, enquanto a Antártida deserta se materializa na geladeira da casa, lugar onde nem pinguins de louça sobrevivem à beleza do vazio eterno. A última vez que auferiu algum estipêndio com uma dessas obras foi coisa de escambo. Um sensitivo, cego, cheio de dedos e vidrados em cheiro de terebentina, lhe deu um casal de gatos, que hoje se transformou em 7 bocas de miar e dar de comer. E se só pintasse a tela? Mas não, pinta o corpo, as roupas, o entorno, o contorno e as adjacências do que está perto com os espasmos psicodélicos da música dodecafônica que usa como inspiração. Talvez esteja o universo conspirando contra seu talento nato e lhe reservando a glória do reconhecimento para depois dos 60. Sem dúvida, essa devastação capilar que o aproxima do perfil de um Picasso estará em breve mais a contento, principalmente quando tudo está apenas, com certeza, por um fio. Mas e o grande painel? Seu requiem da existência inconclusa entre o Jardim das Delícias e o Inferno de Dante. Portentoso, superdimensionado entre 1 centímetro e 100 metros para ser o legado maior de sua assinatura ilegível. Atrasado, sem dúvida, por algumas séries de 365 dias sem fim, a quem se destina se o cupim já é coautor e graça no aglomerado naval na velocidade da fome ancestral? História 6. Alegretos de gaiola. Vamos combinar um jeito de se falar? Parecem, mas não são de sabão as bolhas que por hora habitamos. E urge sinais que nos conectem para além dos signos digitais. Aqui, as mensagens e os jeitos de dizer te amo se multiplicam em artes que vão de volutas de fumaça às pipas de alcançar estrelas. E agora, faço sombras projetadas no cineminha ansioso das minhas mãos embriagadas de gel. Um zoológico sem fim de animais que bailam para chamar a atenção da sua janela apagada. Ainda bem que um pássaro de palmas abertas conseguiu ciscar no cômodo do seu sono leve. Se o acordei de um sonho colorido para um pesadelo em preto e branco, pode ser apenas um déjà vu. 1000 boas desculpas tenho. Acorda! Bem-vindo à sinfonia de afugentar os abutres reais. O certo e o errado é que está na hora do galo cantar uma canção de unir vizinhos estranhos e comuns. Pois não se trata de fazer verão sozinho, de apresentar um monólogo ou dançar um solo. Agora é para unir nossos olhares Zen com o Zig, Zag e Zais, do Yin e do Yang, e ligar a constelação dos que dizem não, para chamar os que ainda tristes dizem sim às sombras da noite dos cruéis e vazios. Amanhã, quando passarem os dias da solidez dos silêncios amplificados, o uníssono para derrubar os malditos serão nuvens gigantes de todas as cores, não apenas as de cor abóbora, que brincarão no céu, com surpresas divertidas e engraçadas, a nos chamar para o abraço das ruas, das praças, dos parques e das praias. Chua! História 7. Salgados. Quando o submarino bate no chão e encalha, é hora de chamar a turma dos cavalos marinhos. A tantas léguas dali, mora na barriga de Jonas o marinheiro fantasma cabeça de concha, Akinaldov, o russo. Tudo se sucedeu até aqui por conta do vulcão Gárgula, que engasgou uma erupção, criando um terremoto no paredão das falésias que gerou o tsunami sem fim. O que era apenas uma expedição musical da banda Los Joaninhas pela Nova Atlântida ganha contornos de odisseia caudal e nebulosa, pois nos confins abissais é onde se desenrola o drama dos meninos roqueiros de guelra fina na contagem regressiva do colapso do oxigênio cruel. Chamaram também a Confraria dos Polvos em Polvorosa,
as irmãs anêmonas teimosas e o grupo de resgate, caramurus e baiacus. Mas o que ninguém sabe é que o lugar do sinistro é a boca de 09 do grande gigante adormecido da fenda longitudinal eslovaca. O monstro de areia movediça anda com tanta fome que já engoliu a Ilha do Corvo Alegre no verão passado. Como gosta muito de baladas e canções açucaradas de amor, resolveu manjar o manjado. Só resta correr antes que mastigue a nave de arribação, caso não chegue de socorro a tempo. É torcer, orar e ajoelhar ao lado da cruz vermelha, para a criatura na cesta regurgitar. Coisas que acontecem no mar, muitas vezes desafiam a arte de acreditar. História 8. Sextou sentidos. O quarto macaco está solto. Ninguém fala do assunto. Fala-se em fuga espetacular, ou mesmo por acidental negligência. Experiências com chimpanzés são quase tão antigas quanto a ciência pós-Newton. Os outros 3 ainda permanecem no laboratório para admiração da comunidade científica internacional. O clássico desenho que virou ilustração de sucesso massivo ou estatueta souvenir na decoração de milhares de lares do planeta nasceu dessas cobaias ou elas vieram do desejo de experimentar a sabedoria popular? O primeiro à esquerda, nada vê. O segundo do meio, nada fala. E o último à direita, nada ouve. Embaralhando-os, dá no mesmo. Olhando no papel ou tocando na porcelana, não dá para sentir o que esses animais passaram quando cirurgicamente cada qual perdeu um desses sentidos. Bisturi, por favor. E o fugitivo? Perdeu a fala, audição e visão para ter desenvolvido o lóbulo frontal telepático? Informações vazadas em e-mails interceptados pelos Wikileaks dão conta que o poder de comunicação de sua mente funciona com sucesso. Inclusive, que o símio desenvolveu também a escrita. Um caderno repleto de textos transcreve pensamentos dos cientistas com rigor de detalhes shakespearianos. Há mais coisas podres naquele reino do que se imagina. Uns queriam eliminá-lo, outros cloná-lo. Escrito por ele, também foram encontradas confidências sobre sabotagens, roubo, sexo grupal, atos de corrupção entre os pares. Um macaco que sabe ler pensamentos e escrever está solto na cidade. A quem interessa ele vivo? História 9. Ovos japoneses. A galinha não sabe que seu ovo será frito ou cozido. Nem sabe, assim como o japonês, quem veio antes, se ele ou o chinês. O que está exposto na estreita vitrine de vidro é a casca onde tudo isso foi contido. Perfeita embalagem do que veio para ser chocado em vida pelo calor das mães, mas se transformou em alimento portátil para os povos da terra. Ali, sobre a pele branca do seu oco, foram separadas com artesania a clara, para virar nuvens, e a gema, para untar formas. O hábito dessa senhora, digo, a arte, é algo inusitado e admirado pelos vizinhos e visitantes. Há quem diga que a sua delicadeza vem daí. Ou seria o contrário? Ainda nem estamos nos anos 70 e o século XXI para uns é quimera de delírios espaciais. Para outros, vácuo no fim do espetáculo do planeta na tragédia do apocalipse. Mas lá está ela, com sua nanocapacidade a bordar paisagens orientais. O outro lado do mundo com que sonhas acordada, com pontas finas de cerdas de pincel, estão ali, lado a lado, como um regimento de cisnes. O seu menor, que se posta como um felino a observar, não pode tocá-los. Ainda está na idade em que as mãos causam pequenos grandes terremotos de destruição. Mas prestam atenção, como a coruja da piada do português. Vê cada movimento que ela atinge na casca do ovo e imagina um poleiro onde todas as galinhas lhe implorem a eternidade daquela virtude. O tempo vai fazê-la fenecer e ir como todos os seres vivos.
Mas eles, seus bibelôs sobreviventes pintados, envoltos em cuidado sob a guarda do seu protetorado, ainda reluzem intactos as cenas do Monte Fiji. O ciclo da vida, que nem se traduz ou se explica, começa a se repetir. O menino da história, hoje já um senhor que carrega seus genes pictóricos, acorda um dia e se vê a rabiscar filigranas microscópicas, como se ouvisse o cocoricó do apelo de sua dúzia de poedeiras. Ou será o do carro de som? 30 ovos, R$10. História 10. Tingido de vermelho, lumbras. Não é fumaça, é sangue pisado, fruto de lágrima de fogo. Somente quem já bebeu desse fel traz esse olhar de ferreiro. Mas quem com ferro fere, com ferro será fervido. Esteriliza suas armas com água sanitária e separa o que corta do que fura. O suave que lhe envolve em docilidade é uma das 7 capas que aprendeu a usar. Uma para cada vilania que sofreu na carne viva. Na câmera dos pensamentos ecoa 2 vozes desiguais. Vai e traz o coração do bandido boi. Fica e constrói um escudo de força com plantas de espantalhado. O espelho nunca apenas reflete. Às vezes se abre como portal para dar passagem à sua fúria. Sabe que a hora de servir o prato frio está chegando. Outro sim, quando a carga da grande vestimenta de vingador lhe pesa, fica nu. Algo lhe diz que deixar esse sentimento para trás significa cindir tempo e espaço no exílio para bem longe dali. Agora, só falta escolher para onde ir. História 11. Vibrantinas. O desafio de criar asas artificiais numa procissão de anjos vingadores, teatrinho que acabou virando mitologia na pequena Glória Verde, vai virar filme de longa-metragem. O anúncio foi feito hoje quando se comemora 30 anos do massacre dos pássaros famintos, como ficou conhecido. Lenda urbana ou rural? O co-roteirista foi apresentado como um dos sobreviventes. O inesperado é que, para a surpresa dos céticos, exibiram um vídeo caseiro feito na época em VHS, por um cinegrafista local, onde se vê claramente a chegada do bando de rapinas vermelhas atacando os terrenos de penugem branca. E no trecho liberado, promete-se mais dentro do filme, como um maneirismo docudrama, mostra claramente a incrível façanha da única criança no grupo, que, batendo asas, consegue enfrentar, matar 7 e afugentar os outros pássaros carnívoros. Morcegos gigantes das grutas de Santana ou dragões paridos pelo vulcão de Canindé, que vem se insinuando de fumaças? A produção promete hiperrealismo em 3 dimensões. O principal papel será da menina Krista Vogel, coincidentemente, filha do diretor tcheco radicado no Brasil. É aguardar para ver. História 12. Fricção holográfica. Tudo transcorria numa perfeição só. A coleta de provas, a autópsia, o engajamento da super equipe de agentes altamente treinados. Quando fechava os olhos, a investigação parecia coisa de filme. Mas quando abria, viatura sem gasolina, equipe de um homem só, cena do crime invadida por meninos fujões da escola e bando de cachorros de rua. A jovem estrela morta com requintes de inteligência psicopata tinha uma vida dedicada aos estudos de física quântica. E quando trajava um micro-maiô de 2 peças, o fazia para as pesquisas de resíduos radioativos nas Ilhas Seychelles. Preferia pensar assim sobre o objeto do crime. O glamour evocado da TV lhe estimulava melhor em meio àquela poeira encascalhada da fazenda Grota do Cramunhão.
estava ali para investigar a morte da bezerra, literalmente, e logo num dia de casamento da raposa. Um sol escaldante que aferventava a chuva fina e doída. Ossos do ofício. O demandante era o coronel fazendeiro Otaviano Bulcão. E o bípede esviscerado, uma réis ainda na infância, teve o bucho aberto na peixeira para Deus sabe-se lá o porquê ter o coração roubado. Por ser a criatura de serventia ampla do doutor em suas carências amorosas, colocou o crime num plano passional. Claro que o assassino era um belo homem de olhos verdes e músculos pneumáticos. Assim nasceu o retrato falado, feito no computador de última geração. Sejamos sinceros. Se assim o fosse, melhor para descobrir o fascínio na hora que o fosse. Mas foi a fofoca a granel, pescada como chicharro das carpideiras da vila, que indicou claramente que um cabra coxo, vesgo e dotado de um bucho proeminente, muito provavelmente enciumado ou atazanado do juiz com alguma aposta de heroísmo turbinado por cachaça fermentada de metanol e na lenda do boi bandido, que perpetrou a sanguinolência observada. Entregue as provas diante do tribunal ricamente frequentado. Digo ali, no estábulo, perto do chiqueiro. O vaqueiro Estáquio foi circuncisado com anestésico. Digo, teve a estrovenga dessapada pelo próprio proprietário do animal defunto, a ferro e fogo. Satisfeito com mais um caso resolvido e a justiça referendada, chegou em casa e deitou-se em sua jacuzzi Niágara, sorvendo um Chateau Duvalier Safra 63. O banho de água gelada na cacimba do quintal lhe trouxe a realidade. Estava devendo ao mercado, ao açougue e ao bar. E ainda faltam mais de 20 dias para o salário atrasar mais uma vez. História 13. Sopro no coração. Não posso negar o valor das contribuições que você deu para consolidar esse plano de alternar o frio da alma com o calor do corpo. O respirar, da forma como me ensinou, já me eleva como um balão. Hoje, pairei um pouco entre um desejo de violência e um gesto de carinho. Ontem, num momento de paralisia, lembrei-me da passagem do pássaro que, ao se achar no fim da jornada, se renova por completo. E relaxei um pouco enquanto voava. Arrumar as vértebras obedecendo à gravidade é o primeiro passo para se curvar em espirais de ataque e defesa. O fio esticado entre o primeiro passo e o nirvana tem mais de horizonte do que de estrada. Essas armas que não pesam e nem se municiam com metais estão engatilhadas nos dedos com a mira acionada pelo sensor de movimentos sutis. Por mais direitos de ir e vir. Agora, em partes, aparentemente uno, o conjunto da obra é de um soldado da paz. Vencidos uniremos! A transformação é a primeira miragem do novo dia. Acreditar ou não, já nem é opção. Vai ficar tudo bem. O que está a caminho é o feito. Deixada a pele para trás, frente a frente, tonto, tento tantra no tato. Assim, evitar ou levitar. O limite você não deixou descrito como urgente, e as tais reticências indicam que estamos apenas no começo. História 14. Temporão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá faltando amor na terra. Amar ao próximo como a ti mesmo. Logo ele, o mais amargo e duro dos homens, recomendando essa receita? Será? O que se passa hoje entre os seus é algo equivalente a uma sucção de sentimentos. Reunidos todos quase como uma santa ceia, ou banquete dos mendigos. Vocês já notaram que a representação dessa cena trapista ao longo dos séculos foi ficando surtida e fausta?
O caso é que falta diálogo entre os irmãos. E a causa, por ironia do destino, vem da semente de cevada mofada que nos anos 70 a irmã levou. Ele, contaminado pela utopia, construiu um templo de pequenas invenções populares que se confundem com o circo de horrores dos poderosos. Vestido, ora de cavalheiro, ora de palhaço, faz seus vaticínios olhando para o dourado do lúpulo, enquanto os companheiros de mesa preferem um tinto sanguíneo. A moral da história é que o escolheram para Cristo. Ou seria Judas? Traidor. História 15. Vigilante Ômega. Meia verdade. Aguardou um tempão e quando ele chegou foi dizendo: o eclipse já aconteceu, lá e cá. E nem adiantou ele ter contado que foi sequestrado por uma gangue de motoqueiros fluorescentes. O clube de astronomia deles, quando virou caso sério, andou até resvalando em astrologia. Coisas de amantes apaixonados. O fato, em conteste sob as estrelas, é que estavam vivendo a primeira grande crise. Da parte dela, havia uma impaciência com ele pelo uso do relógio de sol para cumprir os compromissos. Ele já vinha achando ela um tanto cética em relação às observações e pesquisas para a descoberta de exoplanetas gêmeos. Pensando bem, ambos andavam olhando para longe demais e esquecendo o que estava ao lado. Naquele dia, quis o destino, riam às vezes quando ele era citado, ou ao grande arquiteto de tudo aquilo. Aqui estava outro grande pomo da discórdia. Uns dias acreditavam em Deus, noutros em ETs superiores e fundadores da Terra. Bem, quis por casualidade ou coincidência que um pequeno cachorro, aparentemente perdido, docilmente buscasse aconchego entre eles. Imediatamente se viram afagando com igual intensidade o animal de incessante energia e carência. Esqueceram as brigas, o telescópio e ficaram ali torcendo para que nunca aparecesse um dono. O dia foi virando noite e a noite madrugada. Dividiram o piquenique com Totó, a quem depois de muitos duelos verbais batizaram consensualmente de Ursa Menor. Talvez pelo tamanho, talvez por causa do pelo. Seguiram e foram seguidos. História 16. Curió. O menino observa o relógio parado e entende que o que o sol estica de sombras não é apenas um riscado de luz, são setas de ir. Tem pressa para crescer. A praça onde repousa o inerte monumento ao tédio já não cabe suas melodias, nem tampouco seus impulsos de libertar os pássaros das gaiolas dos colecionadores que se reúnem pelas manhãs no pé do coreto. Pensa que somente a força do seu sopro pode varrer para longe essa solidão de futuro que lhe impedera os pés. Ele ouve cada trinado dos cativos, assim como escuta os falares e pisares das almas vivas e falantes da pequena lírio de fogo. O lugarejo, que nem cidade é, mas que parece ter um sol único e exclusivo a postos, lutando contra tudo que significa água de beber, de banhar ou de mergulhar as querenças que fervem na sua cabecinha de barro vermelho. A porta maior, a que dá para o mundo, sabe? Tem a ver com a força da música que aprende colhendo no ar. Se ao menos a retreta voltasse a existir e um maestro lhe desse a chave. Aguarda, ainda que sinta muito calor para isso, que lhe caia às mãos um instrumento brilhante de metal. O bambu que lhe ensinou o caminho das cantigas já começa a dar sinais de asfixia. Precisa de algo que soe como os maçaricos nas ferragens das caterpillas no trecho da barragem abandonada. Ou mesmo como a araponga que martela o infinito sem dó da bigorna. História 17. Óleo de rícino. Mesa posta. Um pássaro estranho, assado, é servido.
Lina não gosta de bicho de pena, tem fobia. Marilda adora caçar e se orgulha de suas presas. Olha esse belo Olivinho, fazão o sobrinho da que capital, passeia já dá. prefere o cachorro-quente com a salsicha de lata em rodelas. O pão não é muito macio, mas o pai, a mãe e a avó são viciadas em caça. A pequena Gabi, que nunca fala, mas que a Bisa garante que é sensitiva, abre a boca e diz: "Você atirou num filhotinho de anjo." Todos riem. Alguém lembra que sumiu um anjo recentemente na igreja da praça. O papo fica meio indigesto. Quem experimenta a ave gosta. Nelson, o adolescente, com cara desproporcional, pede que guardem um pedaço do animal que ele vai levar para o laboratório da escola. Mona, a matriarca, lembra que esqueceram de rezar antes de comer. Não sobra nada da criatura voadora, apenas aquele osso de fazer pedido. Quem segura de um lado é Onias, o menino doentinho. Do outro, Norma, a normalista. Todos pedem que eles digam os desejos em voz alta. "Quero um arco e flecha de Robin Hood no Natal", diz em voz pastosa o querido e protegido de todos. A boca encarnada de batom da formosa futura professorinha se mexe e, para o espanto de todos, diz: "Urgente, urgente, um antídoto para o veneno do pássaro inferno." Gabi, com uma voz grossa que não lhe pertence, completa: "Ela está falando da vingança do meu filho, o descaído." História 18. Dilúvios. O sonho é um liquidificador que raspa a cabeça. Essa beberagem de histórias vitaminadas explode o copo. Quando o vendaval se dá no papel preso à máquina de escrever, em algum lugar um cozinheiro-chefe faz uma sopa de delírios. Começa assim essa fábula do travesseiro encharcado. O pai chama o filho que corre numa velocidade suicida com um patinete feito com tábuas de caixa de frutas e rodas de pedra-sabão. O rally é longo, o olho é do dorminhoco, etapas íngremes em corredeiras. O caiaque atravessa por dentro, em queda livre, um corpo humano vivo e pulsante. No coração, a maior das cavernas, ecoa sem parar o som do oceano das conchas como trilha de fundo. Lá encontra a grande formiga verde. Suas palavras é que consiste na parte mais difícil dessa aventura do inconsciente. Como entender essa linguagem de folhas trituradas? Escravo, o medo é real. Agora é um deles e segue a trilha carregando um fardo de alimento para a rainha. Tá pesado. No fundo gosta da ideia de chegar até ela, mas não consegue relembrar o que sabe sobre os veios da terra. O suor que vem de fora dá um alento líquido e frio e sugere que a febre é um alerta de sobrevivência. Por sorte, o sono ainda não é eterno e quando se vê, está embalsamado para virar alimento real. Acorda chorando dores de menino. A cama ensopada é festa para centenas de formiguinhas que já o carregam para o mundo underground de sua biblioteca de gibis. História 19. Los Pulmões. A partitura preferida, o silêncio. O café quente e bem forte, com gotas de conhaque, ajuda a pontuar as notas mais importantes em suas performances mais inspiradas. Justamente as que o marcam como um exímio executor do famoso toque militar. No fim do ano, sua chegada da capital é sempre motivo de boas reuniões com os amigos, que pedem que demonstre seus novos números aprendidos no seminário. Sente-se mais em casa do que nunca. Ao acordar bem cedo, antes de todo mundo, para caminhar na Praia do Sul, refaz caminhos na memória. E se pudesse voltar no tempo, iria em outra direção, com certeza para o norte. Exatamente o que estava engasgado no arquivo de melodias em suspensão. Uma canção arranhada dos Beatles que dizia: "Siga!". Imediatamente,
liga o sentimento de perda nunca superado e segue mentalmente a ordem. Por que não ficou com ela naquele dia, se esse era o desejo de ambos? Por tantos anos, por que deixou o verão acabar sem se tocarem como desejavam? A boa surpresa está por vir nessa temporada. Ainda nem sabe que ela está na cidade. À noite, no luau improvisado na praia da avenida, fica totalmente sem fala e sem fôlego para soprar o sax quando a vê no contraluz da fogueira. E a primeira pergunta que faz o deixa lívido. Você vai ser padre? É verdade o que ouvi? Ele, sem acreditar, ri feito um louco manso. Jura? O seminário que estou é o da música. E completa. Um conservatório que me guardou intacto para você. História 20. Fantasma. Morar num cinema é o sonho de muita gente. Vim parar aqui num acidente sem precedentes na história do Cine Minerva. O dia da alucinação do terremoto, quando a terra tremeu e ficamos sem luz por uns dias, ilhados e sem poder assistir nada. Chovia muito e algumas pessoas permaneceram no cinema alagado por fora, à espera de um bote ou canoa para retornar às suas casas. Eu fui vítima do que Thomas Edison, Marconi Faraday e Tesla já tinham previsto. A contração celular reversa por expansão magnética de baixa amperagem. Quando um raio via fio-terra me codificou como espectro luminescente, saí da realidade e fui atraído pelas partículas de prata da tela perolada. Resumindo, se gente de carne e osso fui, agora sou uma marca d'água viva e impressa na tela amarelada. A todos vejo e vigio e assisto. E as fitas, que por vezes se repetem, agora conheço de cor e salteado. Por vezes, preciso até interferir no diálogo ou enredo para ajudar certos personagens que demoram para tomar atitude ou completar uma ação. Final infeliz não gosto, até porque ainda tenho a esperança de que no próximo tremelique de meteoro eu possa recuperar meu lugar na plateia. Versão brasileira, Herbert Richards. Obrigada. Você ouviu Janela na Nuvem, audiolivro aprovado pelo edital Calendário das Artes 2020, 8ª edição, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado. Contos escritos por José Araripe Júnior. Interpretação, Li Schwabacher. Produção, Cristina Schwabacher. Edição e desenho de som, Li Schwabacher. Para comentar, envie mensagem para audiolivrojanelananuvem@gmail.com.